E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo para que o governo federal e o Congresso deem explicações sobre a lei que limitou a cobrança do ICMS. A gente volta a Brasília, contato agora com a Marília Sena, que tem informações para a gente. Boa noite para você, Marília. Qual foi o prazo estabelecido pelo STF? Oi, Brau, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A ministra Rosa Weber deu o prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro expliquem o texto que limita a arrecadação do ICMS nos estados. 11 estados, Brau, entraram com uma ação no STF informando que não conseguem colocar em prática o que manda, o texto que limita a cobrança do ICMS em 17%. Esse texto ele foi aprovado aqui no Senado, no Senado e na Câmara no início de junho e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de junho. A ministra também deu 5 dias para que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o caso. A medida, essa é uma das medidas, o texto que foi aprovado aqui é o PLP 18 e é uma das medidas para conter o preço da gasolina e para diminuir esse valor nas bombas. O presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegaram a se manifestar sobre essa redução da gasolina em Alagoas essa semana. Eles saíram em defesa sobre essa redução e 11 estados já anunciaram que vão cobrar essa diminuição na cobrança, esse limite de 17% nas bombas. Entre eles está o Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa articulação do governo para diminuir o preço dos combustíveis aí para o consumidor, ontem ali no Senado Federal passou a PEC das Bondades, que é uma PEC que visa aí alguns benefícios sociais, como o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e a concessão de vouchers para caminhoneiros e taxistas devido à alta da gasolina. O projeto aqui no Senado foi aprovado por unanimidade e só quem votou contra foi o senador José Serra, que disse que essa é mais uma medida eleitoreira do governo Jair Bolsonaro. Outro também que criticou foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à eleição agora nas eleições de 2022 à presidência da República, também disse que a medida é eleitoreira. Então, o Supremo Tribunal Federal deu 10 dias aí para que Bolsonaro e o Congresso Nacional explique esse texto do PLP 18, que é uma das alternativas para diminuir o preço da gasolina. Volto com você, Brau. Obrigado, Marília. Boa noite, até mais. Agora, Alfredo Scaff, se vier de fato uma restrição do Supremo Tribunal Federal, uma decisão contrária a essa determinação do Congresso Nacional, ela teria que ter um impacto até retroativo, né? E aí quero a sua explicação até do ponto de vista jurídico, porque a medida já está em prática, né? Nós vimos aqui no decorrer da semana que vários estados já diminuíram o valor do ICMS, São Paulo foi o primeiro deles, no início da semana foi limitado o teto e aí com isso caiu o valor final nas bombas e outros estados também já colocaram em prática a medida. Como é que ficaria isso, Scaff? Veja, Brown, precisa avisar os governadores para eles ligarem para os seus senadores e agora retomar a votação que foi por unanimidade praticamente. Trata-se de uma lei, não é uma canetada do presidente da República. Foi feito um acordo de pacto federativo entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Isso é uma lei, como qualquer outra, que no momento emergencial vale até dia 31 de dezembro desse ano. Trata-se de uma lei, e tratando-se de uma lei, tem que ser cumprida. Eu não consigo ver nenhuma hipótese de discussão com relação a isso, de nenhuma doutrina, de nenhuma jurisprudência que possa derrubar o mandamento legal que é do parlamento. Quem decide qual lei que vai vigorar é o parlamento, não é o Supremo Tribunal Federal. Agora, Cris, quero te ouvir a respeito disso também, porque esse pedido de manifestação que foi feito ao presidente da República, ao governo e ao Congresso partindo do STF é um procedimento de praxe quando alguma ação está sendo analisada na Suprema Corte, né? Diante de todas as reações que a gente está acompanhando, por mais que críticos falem
sobre a possibilidade de essa medida ter como fundamento razões eleitoreiras. É possível que o STF tente, de alguma forma, apesar da dificuldade, como explicou agora o SCAF, derrubar uma medida como essa, que foi aprovada no Congresso? Olha, Lívia, do STF atual a gente pode esperar tudo, né? Infelizmente, a gente sempre brinca, entre aspas, que são 11 constituições ali. Eu já diria que não são mais 11, já são 9, né? Tem 2 recém-impossados lá que, pelo menos pelas decisões iniciais do seu trabalho como ministros do STF, têm respeitado a Constituição, e os outros 9 já com histórico aí de fazer constituições a seu bel prazer. Mas, dito isso, eu acho que o que vai ser considerado em relação a esse questionamento judicial feito por 11 governadores é exatamente o que o SCAF falou. Isso é uma lei, foi votada e não foi uma coisa assim que dividiu o parlamento. Veja, no Senado foi quase unânime, só José Serra achou que era eleitoreira e que o povo pode continuar pagando combustível caro, sim, que não está pesando para ninguém, que está tudo bem, a situação não é emergencial, não está num pós-pandemia com reflexos dos lockdowns inconsequentes aí que duraram meses, até mais de ano em alguns lugares, e de uma guerra agora que está estourando o preço dos combustíveis no mundo inteiro. Tenha ou não tenha eleições em andamento, o mundo inteiro está sofrendo com isso, é emergencial sim, e só não vê quem não quer. Tanto só não vê quem não quer, que até os senadores do PT viram, até os senadores do PSB viram. E veja, os 9 estados do Nordeste que juntaram as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, vamos lá para o STF correr e pedir arrego, são governados por PT e PSB, em sua maioria tem um, parece que é MDB. E tanto estão certos os senadores de fazer isso, que, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, hoje voltou atrás e assinou lá e já autorizou o ICMS de 18%. Então, ela está processando o governo federal porque acha que é eleitoreiro, mas ela reconhece que precisa respeitar porque é uma lei e foi aprovada no Congresso. Então, a discussão toda é essa. Eu só queria dar uma opinião, Lívia, em relação a uma observação que você fez, que é de praxes. A gente não pode mesmo culpar os ministros por estarem dando um prazo para a parte que foi acusada de fazer algo supostamente errado se defender. Mas isso não era praxe até os governos passados. Eu não lembro de um único caso no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, no governo FHC, em que a STF deu prazo para o presidente da República explicar por que tomou tal decisão ou por que mandou para o Congresso tal proposta. Não lembro disso, posso estar esquecida. Se vocês lembrarem, me corrijam. Agora, virou praxe no governo Bolsonaro. Por isso que eu digo que a atual corte é uma corte de onde pode sair qualquer coisa. Fica difícil a gente analisar, porque aquelas cabeças ali não se baseiam na Constituição como deveriam. Vamos acompanhar. Eu espero que eles tenham, os ministros do STF que forem julgar isso, especificamente o Rosa Weber, que está com o caso agora na mão, tenham o bom senso de olhar que foi o parlamento, como representante do povo, que viu a necessidade nesse momento de aprovar essa lei.